Pronto, beleza. É só apresentar aqui. Aí aquele mesmo esquema, tá? Qualquer coisa que tiver dúvida pode interromper, isso aí pode ficar bom. Bom, hoje a gente vai começar aí com a geometria espacial. Nós vamos ver na aula de hoje alguns temas que são mais abordados aí na geometria espacial. A gente vai ver muita questão de nomenclatura, tá? De alguns termos que são utilizados na geometria espacial. Bom, aqui nós vamos observar o seguinte, o que a gente chama de conceitos primitivos. São esses conceitos aí que mais nós vamos encontrar no estudo da geometria espacial. Aqui, por exemplo, nós temos o primeiro, que nós chamamos de pontos. Os pontos, eles são letras maiúsculas que nós utilizamos no nosso alfabeto. Então, por exemplo, os dois pontos que nós mais utilizamos e mais escutamos na geometria e na matemática, por exemplo, calcule a distância do ponto A ao ponto B. Então, nada mais é do que isso, tá? O ponto, ele nada mais é. Aqui, nós vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um ponto, vamos denominar ele de ponto B. Ponto B. Um outro exemplo, ponto C. Então, ponto nada mais é do que isso. Então, aqui, por exemplo, ponto. Um furo, uma estrela no céu, o centro do campo de futebol, dentre outros. O porquê que a gente faz principalmente aqui, essa menção relacionada ao centro no campo de futebol? Porque é o seguinte, vocês vão observar lá no campo de futebol, deixa eu aceitar aqui que entrou mais. Aceitar. Juvenal. Boa noite, Juvenal. Eu acho que eu já perdi a aula. Não, perdão, não comecei agora. Ah, que bom, professor. Porque eu acabei de me Eu arrumar, eu acabei comecei de chegar agora. em casa. Acabei de chegar em casa, na hora que eu tava aqui me arrumando, que eu fiz umas compras ali no Atacadão, eu vim chegando aqui e lembrei dessa aula. Não, mas foi tranquilo, eu comecei a explicar agora. Tá Tá bom, tranquilo. vamos lá. Vamos lá. Aí é o seguinte, a gente vê aqui definição de pontos, né, na geometria espacial. Então, pontos são essas letras maiúsculas do alfabeto, do nosso alfabeto, que nós utilizamos no estudo da geometria. Quando eu falo aqui, principalmente essa questão do ponto relacionado ao centro do campo de futebol, vocês podem observar que no centro do campo de futebol, nós temos um lado, o outro, e no meio dele tem esse ponto. E também na marca do pênalti. Na marca do pênalti, lá na área do futebol, nós temos um ponto, né? Deixa eu fazer deixa eu só lembrar aqui. É isso mesmo. Tem a pequena área, Depois a grande, aí o ponto. isso. Eu já fui Temos jogadora. temos o gol, né? Aqui é o gol, a pequena área, a grande área e a meia-lua. Logicamente que não é feio desse jeito aqui, mas é só para explicar mesmo. Então aqui, ó, nós temos aqui esse ponto. Então aquele ponto lá da cobrança do pênalti, na geometria, ele é um ponto. O meio do campo de futebol, onde o jogador dá o pontapé inicial para a partida, é considerado um ponto. Igual quando fala que é estrela no céu. Se você for olhar a olho nu, né, que a gente fala no céu, o que você vai observar? Ele está lá cheio de pontos. Então, ponto nada mais é do que isso. Essa pequena marcação acompanhada de uma letra maiúscula, que nós utilizamos no nosso alfabeto, tá? Então, nada mais é do que isso. Vocês têm algum outro exemplo aí de ponto que vocês querem dizer?
ou fazer alguma pergunta referente a essa definição de ponto? Não, quando eu falo assim de ponto, eu só penso que é um ponto entre um segmento e outro, né? Que é a definição mais básica que eu já ouvi falar na matemática é essa. Isso aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma reta, o ponto A, o ponto B. Então, são esses pontos, são esses locais. Então, o ponto nada mais é do que isso aqui, ó. Tá? Agora o Então, problema é, né, isso. o problema agora, professor, é que entre A e B tem infinitos pontos. Não, sim, mas aí a gente vai ver isso lá mais à frente. A gente vai ver aprendendo em retas perpendiculares, as retas que se cruzam. Aqui é o início, é só mesmo a questão dos conceitos. Tá? Certo. Só para a gente saber, igual nesse exemplo aqui mesmo, nós temos dois pontos e uma reta. Vão existir exemplos que vão ter N pontos na mesma reta, tá? Então, a gente vai ver uma reta, isso aí a gente vai ver mais à frente. Tá bom. Tá? Então, o ponto nada mais é do que isso, ó. Toda vez que vocês verem, principalmente na reta, né, que é o que a gente vai estudar aqui, esse pontinho e uma letra do nosso alfabeto, tá? Não é o alfabeto grego, não. A gente está falando do nosso alfabeto. A, B, C, D e assim vai. É considerado ponto. Agora, é o seguinte, a gente vai entrar um outro termo que a gente vai ouvir falar muito aqui, é o que nós chamamos de retas. É o seguinte, nas retas, na representação das retas, nós vamos utilizar as letras minúsculas. Por exemplo, podemos dizer que a reta ela é formada por infinitos pontos, como uma caneta, uma corda esticada, lados de um campo de futebol, as traves do gol, os raios solares. Então, o que que acontece? Aqui, ó, se a gente vai representar o ponto, a gente vai representar por letra maiúscula, o ponto sozinho, tá? Agora, se a gente vai representar esse ponto dentro da reta, na sua grande maioria, nós utilizamos as letras minúsculas. Então, por exemplo, temos aqui uma. Era para ser uma reta, né? Temos uma reta. Então, aqui nós temos ponto A, ponto B, ponto H, ponto U, e assim vai. Então, quando representamos o ponto sozinho, sem ele estar numa reta, nós vamos representar esse ponto fazendo o pontinho com a letra maiúscula. Já nas retas, iremos representar esses pontos utilizando letras minúsculas. Então, aqui nesse exemplo, vocês conseguem visualizar. Nós temos aqui uma reta. Essa reta, aqui tem o R minúsculo. Então, está representado no R, tá? Então, a reta, por exemplo, temos aqui a reta R. Podemos ter, por exemplo, a reta, vou fazer o contrário aqui. Temos aqui, por exemplo, a reta D. Vou fazer B para ficar mais fácil. Temos aqui a reta B. Um outro exemplo é a reta F. Um outro exemplo, a reta U. Então, sempre vamos observar que é as retas, o nome das retas em letra minúscula, correto? Pode prosseguir ou quer que volte em algum ponto? Tá, então o nome das retas sempre vai ser em letra minúscula e a Sim, em maiúsculo vai ser o nome dos pontos. isso, correto. Então, reta minúscula, o nome da reta. Só apagar aqui e escrever direitinho. Então, a reta. O nome da reta em letra minúscula e o nome do ponto em letra maiúscula.
Hoje tá fogo. Então, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. Então, por exemplo, na reta X, o que aqui nós vamos representar aqui a reta. Eu passo o exercício para vocês. Represente a reta G. Então, aqui, ó, a reta vocês vão representar com G minúsculo, né? Agora eu passo lá para vocês. Represente os pontos A, B e C. Então, vocês vão representar os pontos com letra maiúscula, A, B e C. Agora eu passo para vocês. Represente na reta G os pontos A, B e C. Então, o que vocês vão fazer? A reta G, os pontos A, B e C. Então, aqui ficou claro para vocês os pontos representam com letras maiúsculas e o nome das retas com letra minúscula, correto? Corretíssimo. Beleza. Correto. Correto? Tranquilo? Correto. Então, beleza, então. Agora é o seguinte, nós temos também um ponto chamado, um ponto não, um conceito de planos. Como que eu vou representar esses planos? Primeira coisa, plano é uma superfície de uma parede, o chão, um quadrado, o desenho do universo, enfim, algo que é representado por um plano. Como eu coloco o nome do plano? Aí vem a diferença. Nós vamos utilizar para representar o plano letras minúsculas do alfabeto grego. Alfa, gama, delta, ômega, tá? Então, sempre são esses símbolozinhos aqui, ó, que vocês vão observar. Eu vou mandar para vocês quais são os principais símbolos, tá, que nós vamos utilizar. São símbolos do alfabeto grego, tá? Alfa, beta, quer ver? Deixa eu procurar aqui só para deixar mais fácil para vocês já terem uma, uma ideia. Alfabeto grego. Alfabeto grego. Aí, o alfa, que é esse. O beta é um Bzinho assim, ó, só que mais puxado para baixo. Esse aqui é o beta. O gama. Deixa eu ver como que é o gama. Ah, tá, como que eu vou? O gama é como se fosse um Y, assim. Temos o delta, que nós utilizamos ele muito aqui. É um outro aqui mais fácil. Gama delta. Tem. Os três mais fáceis são esses, tá? Alfa, beta, gama e delta, tá? São os quatro que nós vamos utilizar mais. Mas depois eu vou mandar para vocês uma imagem com a representação deles, tá? Direitinho como que faz, só para vocês terem uma noção. Então, o que que acontece? O plano. Vou representar um outro plano aqui. Vamos colocar aqui. Eu tenho esse plano. Deixa eu colocar aqui. Eliane. Agora foi. Ver se ela entrou. Entrou. Boa noite, Eliane.
Então, aqui, ó, nós temos essa representação no plano. Então, vamos representar aqui, ó, um plano. Por exemplo, como que é o nome desse plano? Esse plano a gente vai olhar o plano de delta. Então, a representação dele, a letrinha que vai ficar lá dentro é essa. O desenho delta. Ah, vamos fazer a representação, o plano beta. Então, esse é o beta. Só para você saber. Então, o plano ele é representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Então, o plano, na representação dele, nós vamos utilizar o alfabeto grego. Correto? Agora. A gente resgatou ela? Não, Oi? ela caiu na beirada lá. Pegaram ela. Eliane, desliga teu microfone aí. Vamos lá, deixa eu aceitar mais um aqui. Francisca. Boa noite, Francisco. Então, gente, aqui é o seguinte: no plano, ele é representado por letras minúsculas do alfabeto grego. Nós vamos utilizar alfa, beta, gama e delta, tá? As quatro mais utilizadas. Porém, dentro do plano, nós temos o que chamamos de espaço. Esse espaço é o conjunto de todos os pontos. Então, vamos observar aqui, ó, nessa imagem. Nós temos o plano alfa, ok. Nós temos a reta R, ok. E nós temos a reta S, ok. Então, aqui nós temos a reta, nós temos o plano, a reta, nós temos o plano e nós temos o ponto, que são os dois pontos, ó, o ponto P e o ponto Q. Então, esses aqui são os pontos. Então, dentro desse espaço, nós temos o plano alfa, o plano alfa. Dentro do plano alfa, temos a reta R e a reta S. E dentro dessas retas, temos os pontos P e o ponto Q, correto? Então, dentro do espaço, o espaço é o conjunto de todos os pontos. Onde que acontece esse conjunto de todos os pontos? Dentro do plano. Então, a primeira coisa, temos aqui o plano alfa, né? O plano é todo esse desenho, que é o plano, é tudo isso aqui. Dentro do plano alfa, temos as retas R e as retas, a reta R e a reta S. E entre as retas, temos o ponto P e o ponto Q. Agora vamos analisar aqui. O plano representado pela letra minúscula do alfabeto grego. As retas representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. E os pontos representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, os pontos, os temas principais, as abordagens principais que nós não podemos esquecer. Ponto é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Reta é representado por letra minúscula do nosso alfabeto. O plano, ele é representado por letras minúsculas do alfabeto grego.
e o espaço é o conjunto de todos os pontos. Ok? Ok. Até o momento está tranquilo? Quer que diminua o ritmo? Como que tá? Professor, tá tranquilo até demais. Tipo, eu já estudei esse conteúdo de geometria espacial 3 vezes na minha vida. Então, praticamente, isso é o básico do básico do básico de geometria espacial. Isso é, igual eu falei, a gente vai fazendo a introdução dele aos pouquinhos, a gente não vai. E aí, eu queria fazer um É, comentário bem breve. Eu não sei como é que é para o pessoal que está no terceiro módulo, mas o terceiro módulo que eu fiz teve geometria espacial, que foi no começo de 2020. A gente basicamente já teve geometria espacial. ah, tá. É o terceiro módulo, dessa vez eles têm determinante, sistema linear, números complexos e polinômios. Ah, mudou. Mudou. Aí eles têm mais. Já no segundo, eles têm trigonometria do triângulo, PA e PG e função logarítmica. Eles fizeram aí uma readequação dessa grade. Você acredita que eu não me lembro de nenhuma das funções? Nem logaritmo, nem exponencial. Toda vez que eu falo em função. É sério, professor, eu não consigo me lembrar de nenhuma das funções. Ah, mas isso aí depois a gente dá uma revisada. Isso aí vai sobrando tempo, a gente dá uma revisada das funções. Beleza. Fx, log de base 10, enfim, são Esqueci foi vários. tudo. Faz tanto Mas tempo. nesse ponto aqui, esses primeiros conceitos, entendido? Tranquilo? Tranquilo. Eu tô mutando meu áudio porque eu tô prestando atenção na aula, mas só que eu tô lavando Não, louça. não, beleza. Não, tranquilo. Então vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Antes da gente dar seguimento, nós vamos fazer uma. Só para vocês verem como que a gente consegue aplicar essa conceitos. Então, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui para a gente fazer um exercício rapidinho aqui, para vocês verem, terem uma noção. Então, nós estudamos sobre pontos, retas, plano e espaço, correto? Então, vamos lá. Pontos. Qual foi o outro tema? Pontos, retas, espaços e planos. Aqui, ó, vamos lá, para vocês verem. Isso aqui é só um escopo, um desenho para vocês verem a aplicação disso, tá? Deixa eu só aumentar a letra aqui. Então, os pontos. Um exemplo lá, represente as seguintes. Deixa eu colocar, formular a pergunta aqui. Demandas é o que se pede, tá? Entre as seguintes demandas. Pontos. Então, eu quero que representem os pontos. B, H, L e Z. Esses pontos, eles vão ser representados nas retas E e nas reta P. Lembrando que esses primeiros pontos, B e H, a reta T, e L e Z na reta P, correto? Nos planos, quais são os planos? Nós vamos utilizar o beta, tá? Vou escrever ele aqui.
para a gente representar no plano beta, e a gente vai representar aqui os espaços, correto? Então, está pedindo o espaço. Então, vamos lá. Vamos começar essa representação aqui. Primeira coisa, pontos B e H para a reta T, pontos L e Z para a reta P. Então, o plano vai ser no plano beta. Então, vamos criar aqui primeiro uma figura para a gente representar esses planos. Sempre, gente, eu acho até mais fácil a gente fazer se for um retângulo, algo do tipo, para ficar de mais fácil entendimento, tá? Essa representação. Vou fazer uma figura aqui. Deixa eu utilizar mais fácil. Deixa eu utilizar uma figura aqui já pronta. Pronto, porque fica mais fácil para a gente representar. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho o plano. Vou representar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a representação do plano. Então, esse plano é o beta. Então, aqui, ó, o plano beta. Ficou um pouquinho desfocado aqui, mas vai dar para entender. Deixa eu refazer aqui de novo. O plano beta. Ok. Então, já fizemos o plano beta. Nós temos as retas T e a reta T e a reta P. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a reta T e a reta P. Ok. Beleza, fizemos as duas retas. Então, aqui nós temos Então, temos as retas, correto? As retas, nós representamos essas retas através de letras minúsculas. Então, nós temos aqui a reta T e temos a reta P. Ok? Então, já fizemos o plano, já fizemos as retas. Agora, vamos fazer os pontos. Os pontos B e H, eles vão ser da reta T. Já os planos L e Z vão ser da reta P. Então, primeiro, reta T. Plano B. Como que eu vou representar o plano? Lembrando que o plano, o ponto, né? Ponto B e ponto H. Sempre os pontos, letra maiúscula. Já na minha reta P, nós vamos representar o ponto L e o ponto Z. Então, vamos aqui, recapitulando. O meu ponto foi solicitado lá que nós representássemos os pontos B e H, L e Z. Certinho, representamos. As retas T e P, representamos. O plano beta está aqui, ó, representado. Isso aqui é o plano beta. Pediu para nós representarmos o espaço. Então, o espaço, todo esse desenho aqui que nós fizemos. Beleza?
Vocês conseguiram entender? Aí, pode falar. Se houvesse uma atividade sobre isso agora, acho que não haveria dúvidas e com certeza acertaria tudo, né? Sim. Francisco? Eu já tenho um pouco de três tarde na aula, né? Ah, tá. Mas então vamos. Mas assim, deixa eu recapitular aqui para você não ficar perdida, tá? Uhum. Então vamos lá. Como que eu vou representar esse ponto? O ponto, eu vou representar ele. Deixa eu voltar aqui, ó. O ponto, eu vou representar esse ponto com letras maiúsculas que nós utilizamos no nosso alfabeto. Então, por esse ponto, aqui, ó, eu estou representando um ponto, representando aqui, ó, represente o ponto M, faz o pontinho, põe a letra M maiúscula. Represente o ponto L, faz o pontinho aqui e representa ele com a letra maiúscula. Sempre, quando nós formos representar pontos, nós vamos representar esses pontos através de letra maiúscula, ok? Ok. Agora, reta. Quando nós vamos representar uma reta, nós vamos dar o nome da reta com letra minúscula. A reta, nós vamos utilizar letras com Letras minúsculas. tamanho minúsculo, tá? Então, deixa eu apagar um negócio aqui. Deixa eu fazer outra aqui. Nós vamos representar essas retas com letra minúscula. Então, por exemplo, eu vou falar só, represente as retas O e R. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer lá a reta. A reta O. Nós vamos colocar o nome dela aqui, ó, letra minúscula. Peraí. Direitinho aqui. Apaga Aí, assim. nós vamos representar aqui, ó, a reta O e a reta S, por exemplo. Reta O e reta S. Sempre as retas são representadas com letra minúscula, ok? Agora, eu viro e falo para vocês assim, não, agora represente. Vamos lá, represente na reta C os pontos A e B. Então, vamos por parte. Primeiro, está pedindo para eu representar na reta C, não é? Então, o que que eu tenho que fazer? Vou fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Fazer aqui em cima. Represente na reta C. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a minha reta. Mas isso aqui não está uma reta, não, peraí. Isso. A minha reta C. Então, como que essa reta chama? Essa reta chama C. Minúsculo, correto? Minha reta C. Está pedindo para eu representar os pontos. A. Então, o ponto aqui, ó, a representação dele vai ser por letra maiúscula. A e B. A e B. Entendeu? Então, olha, a reta, o nome da reta, letra minúscula, os pontos na reta, letra maiúscula. Esses dois primeiros, entendeu, Francisca? Entendi. Entendeu? Então, beleza, vamos para os outros dois. Agora é o seguinte, nós temos o que nós chamamos de planos.
Os planos, eles são representados por letras minúsculas do alfabeto grego. As que nós vamos mais utilizar. Essa aqui, que chama alfa, essa que chama alfa, beta, essa aqui chama beta, essa gama e essa aqui delta. Então, por exemplo, o plano, ele é uma superfície. Então, por exemplo, eu passo lá para você, represente o plano delta. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o desenho, o nome desse plano, delta. Faz o triângulozinho aqui dentro. Delta. Ok. Representou o plano. Só que é o seguinte, dentro desse plano tem o que nós chamamos de espaço. Espaço é o conjunto de todos esses pontos. Então, o espaço é o seguinte, vai ser onde eu vou representar a minha reta e os meus pontos. Então, como que isso funciona? Fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, represente no plano beta, as retas D e H, onde os pontos da reta D vão ser o C e o E da reta H vão ser o O e o Q. Então, o que que nós vamos fazer? Lembrando que o alfa é o plano, o alfa não, desculpa, o beta é o plano, as minhas retas, retas D e reta H, e os meus pontos da reta D, C e da reta H, O e Q. Correto? Então, vamos representar esse plano aqui. Essa aí tá diferente da outra, né, professor? Isso, tá diferente. Esse aqui é um outro exemplo que eu tô passando. Pois é. Eu notei que tá diferente. Isso aí, tá vendo? Ó, então vamos lá. Nós temos aqui, ó, o plano. Então, primeira coisa, o que que eu faço no plano? Para eu colocar o nome do plano, eu vou colocar aqui no cantinho com letra minúscula. Eu vou fazer o desenho. Aqui a gente tá com o beta. O plano chama beta. Então, nós vamos fazer a representação do beta. Esse Bzinho com a perna maior um pouquinho aqui embaixo. Beta. Plano beta. Ok. Agora o seguinte, nós temos aqui as retas D e a reta H. Então, o que que acontece? Temos aqui a reta D. Então, essa reta aqui chama D. Vou colocar o nome dela aqui, D, maiúsculo ou minúsculo? Minúscula. Minúsculo, certinho. Reta D, e aqui nós temos cruzando ela a reta H. Então aqui também vai ser minúsculo. Uhum. Então, beleza. Agora, então já fizemos a representação do plano beta, as retas D e reta H. Agora é o seguinte, dentro da reta D, nós temos os pontos C e E. Os pontos, eu represento eles com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Isso. Então, C e E. Então, beleza. C e E. Agora, na reta H, nós temos os pontos O e Q. Representa maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Isso. Então, aqui, O Minúsculo. e Q. Pequeno. Pronto.
Então, nós temos aqui pontos, retas, plano e o espaço. Então, o espaço é todo esse desenho, logicamente que o termo não é desenho, mas para ficar de mais fácil entendimento, é todo esse desenho aqui. Então, o que que acontece? Dentro do espaço, nós temos as retas, os pontos e o plano. Conseguiram entender? Sim. Entendeu? Principalmente no caso que a Francisca falou que não tinha entendido. Conseguiu entender, Francisca? Ei, não sei se você... Ah, tá. É porque tem. Peraí, agora que eu vi, tem duas com o mesmo nome, né? A Francisca tá meio... Professor, Francisca mas eu falava. entendi. Eu estava no começo da aula, eu entendi tudinho. Entendeu? Ah, não, beleza. É porque tem Cabelo, as, Maria. tem Meu as cabelo. duas. Ah, não, bacana então. Então vamos fazer o seguinte: para a gente finalizar, vamos fazer mais um exercício aqui agora. Para fixar isso aí, beleza? Pode ser? Sei. Então, beleza. Ah, Vamos vai lá. passar o exercício, é? Oi? Vai passar o exercício, é? Isso, aí eu vou fazer igual eu fiz esse aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou formular alguns exercícios e depois mando para vocês, Ele vai tá? ser tudo. E- É bom na sala de aula, porque aí a gente já fala logo o exercício. não, eu vou fazer esse teste aqui e aí a nossa aula vai ser amanhã, né? O que que eu vou fazer? Eu vou passar essa lista de exercícios pra vocês fazerem amanhã. Ah, então não esqueci, não. Isso, que aí fica. Não, não vai esquecer, não, que aí fica mais fácil, tá? Então, Essa aula já tá gravada, né? Eu a respondi aula tá gravada e eu vou disponibilizar para vocês também. Ok. aquele exercício lá que você passou mesmo, não sei se está certo, não. O do. Aquilo ali foi uma introdução, um texto, né, para vocês fazerem uma análise, não foi? Foi, aí você falou que era para responder qual era as... Como é que é mesmo? Nome? Os pontos que vocês mais veem na geometria plana no dia a dia. Plana não, desculpa, na geometria espacial. Foi. Eu respondi Não, lá. sim. Ah, tá, não, mas aí mais para na semana que vem eu faço um apanhado daquele texto lá, pode ficar preocupado. Ali foi mesmo para eu saber o nível que vocês têm de conhecimento de geometria, tá? Nenhum. Isso aí é tranquilo, mas agora vocês vão ter. Eu não estudei geometria, não. Não, mas vocês vão estudar agora, ó. Só? Não, mas tá de boa. No começo aí tá bom. Sempre no começo é bom. Tudo é Não, mas maravilhoso. depois. Na matemática, Não, mas na matemática sempre é bom o começo. É igual eu falava para outra professora nossa. Hora da... Uma maravilha. Aí depois vem as contas. Não, mas calma, vai ficar melhor ainda do que isso. Aff, Maria. Ai, ai. Pontos. Deixa eu só fazer aqui. Pontos. J, Não, eu tenho que comprar uma impressora para mim. E, Particular, é? Oi? Eu escutei bem isso, porque é professora particular. É? Não, é comprar uma impressora para mim. Eu pensei que era uma professora. Comprar uma impressora, porque é muito papel para imprimir. Eu tô fazendo no caderno, porque eu não dou conta de ficar imprimindo essa coisa, não. Porque também ficar só nessas letrinhas pequenininhas no celular é ruim. Ah, entendi, né? Porque tu tá para ler. pequenas letras para você, né? Uhum. Eu escrevo o meu tudo é no caderno, que eu gosto é de escrever. Eu também gosto, mas claro que bate assim uma preguicinha. Só se o conteúdo for grande, bem grandão mesmo, assim, for muitas questões. Se não for, eu escrevo tudo. Minhas atividades, tudo é no meu caderno. A de inglês eu já respondi. E foi no caderno também, já respondi. Eu tenho meu caderno todinho respondido das tarefas do
do módulo 3. Mas é bom mesmo é igual eu falo, mesmo que for, independente se for no caderno, tá respondendo no celular, o que for, sempre é bom estar fazendo os exercícios, as coisas, porque aí fixa mais também. Tu conseguiu entrar lá na sala de aula, Francisco? Consegui. Isso, Viu lá bacana. química? Ainda vou ler ainda, ainda não li, não. E eu respondi ela todinha hoje. Graças a Deus. Eu estou encucada com a geografia, que é umas 5 atividades que tem lá. Então, vamos lá, então. É o seguinte aqui, ó. Represente. Nós vimos pontos, né, planos. Aqui faltou um, desculpa, tá? É reta, esqueci de colocar reta. Nós vamos representar aqui nas retas. H, a reta, uma letra aqui, V. Pronto, agora vai dar certinho. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos, pedindo para representar os pontos J e T, W e I, as retas H, reta V, o plano delta, o espaço, a gente vai fazer agora. Lembrando que o espaço é a junção de todos esses três aqui, beleza? Ok. O que que acontece? Primeiro, vamos começar de baixo para cima, tá? Que fica mais fácil. Então, primeiro, vamos representar o plano, tá? Então, vamos fazer a representação do plano. Então, representar o plano. Beleza. Representamos aqui o plano. Como que esse plano vai chamar? Delta, não é? O desenho, a representação do delta, eu coloco ela em tamanho grande ou em tamanho pequeno? Pequeno. Tamanho pequeno, isso aí. Então, delta. Delta, ok. Então, já fizemos o plano delta. Bacana. Agora é o seguinte, O delta é representado por qual letra mesmo? o delta é o triângulozinho. Ah, tá. O delta é o triângulo. A bendita equação de Bhaskara. Isso aí mesmo. Forma de Bhaskara. Agora é o seguinte, vamos lá. Tá pedindo agora as retas. Reta H e reta V. Então vamos lá. Reta H e a reta V. Reta H. E reta V. Isso. Agora a reta V. Que são representadas por letras minúsculas. Pronto, já sei. Isso aí. Então, essas retas. Aí, já aprendeu, aí, ó, já matou o conteúdo da aula toda. E os pontos são representados pelas letras maiúsculas. Pronto, já sei. Aí, ó, já tá. Já pode fazer uma bateria de 30 exercícios aí, tranquilo. Mas na hora da conta, Então, o que que acontece? Nós temos aqui as retas H e V. Então, nós vamos representá-las por letras minúsculas, correto? Então, aqui temos H e a V. Ok? Agora, é o seguinte, nós vamos representar, nós já fizemos aqui, então, o plano, agora a reta está ok. Agora nós vamos para os pontos. Então é o seguinte, nos pontos, aqui os dois primeiros representam, fazem menção à reta H, e esses dois últimos, a reta V. Então, na reta H, nós temos os pontos J e temos o ponto T. Já na reta V, nós temos o ponto I e temos o ponto W. por que o I ficou primeiro, professor?
Aqui na realidade, deixa eu até consertar aqui, ó. E tem que seguir a ordem alfabética aqui, ó. Foi um erro meu aqui, ó, bem observado. Vou só trocar. Ah, entendi. Porque ficou Entendeu? trocado. Isso. Então é o I e o W. Isso, agora ficou certo. Agora certinho. E o W. O que que nós temos aqui? Os pontos também. Fizemos certo, representamos ele certinho. Agora vamos fazer a leitura para a gente finalizar. Então, aqui nós estamos. Pediu para representar o espaço. Foi. Essa representação do espaço. Eu tenho aqui o plano delta. Meu plano delta está aqui, representado. Nesse plano, eu tenho as retas H e V, né? As retas H e a reta V, e dentro dessas retas nós temos os pontos. Na reta H, nós temos os pontos J e T. Já na reta V, nós temos os pontos I e W. Entenderam? Entendi. Professor, Sim. o plano beta, ele é feito de forma diferente, né? O delta. O beta. É beta o nome? Isso, porque é o seguinte, ó. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando em questão de cruzar as retas. De cruzar, porque o beta, o senhor fez cruzado, esse daí o Isso. senhor fez. Essa questão inicial, se vocês quiserem fazer cruzado, vocês podem fazer. Se vocês quiserem fazer separado, vocês podem fazer. Tá? Essa representação ainda, como a gente está no início, ela não vem falando informações se são retas paralelas ou se são retas que se cruzam, tá? Entendi. Então, essa representação inicial aqui, ela vai ficar livre para vocês. Agora, por exemplo, quando eu falo assim, são retas paralelas. Então, assim, paralelas. As retas se cruzam. Então, por exemplo, eu posso falar assim, a reta A com a reta B, elas vão se cruzar no ponto C. Então, é isso aqui, ó. As retas A e a reta B se cruzam no ponto C. Tá? Mas isso aqui, essas informações, quando mais à frente eu vou passar para vocês. Agora, inicialmente, a gente só está mostrando a representação delas. Tudo bem. Ok? Ok. Tem alguma dúvida, gente? Não. Não? Até agora Deixa eu não. só interromper. Ah. Isso. Agora não, da próxima